Oi, pessoal, tudo bom? Hoje vamos para a terceira parte da radioatividade. Aqui no nosso canal, a gente já fez a primeira parte introdutória, explicou o que era radiação, o que era partícula, partícula alfa, partícula beta, radiação gama. Depois a gente estudou na segunda aula a matemática, a parte quantitativa, tempo de meia-vida, vida média, constante radioativa. Está tudo no canal. Você pode pegar a aula e questões embaixo. E depois, agora, a gente chega na terceira e última parte, onde a gente vai ver a parte da radioatividade no nosso organismo, a fissão nuclear, fusão nuclear, bomba atômica, bomba de hidrogênio. Parte bem emocionante, né? Então, vem comigo para a gente começar falando sobre isso. Vê, pessoal, a gente tem os efeitos biológicos da radiação. Uma pessoa, quando é atingida pela radiação, tá certo? Ela tem efeitos a curto prazo e efeitos a longo prazo. Lógico que isso depende muito do organismo, de pessoa para pessoa. E também depende principalmente da quantidade de radioatividade que a pessoa foi exposta. Então, a curto prazo, a pessoa sente náuseas, vomita, tem uma perda de apetite, febre, hemorragia, queda de cabelo, diarreia. Se vê muito isso em quem está fazendo tratamento para algumas doenças que se usa a radioterapia e a quimioterapia. A longo prazo, a radioatividade, pessoal, tem um lado perigosíssimo, né? É porque ela causa mutação nas células. Então, você tem um aumento de incidência de câncer, uma anomalia no desenvolvimento embrionário. Então, radioatividade deve ser sempre um tipo de energia que a gente fica longe ou perto, ou sempre monitorado, tá certo? Sempre monitorado. E a gente agora fala inicialmente de quem? Da fissão e da fusão nuclear. Fissão, como o nome está dizendo, é uma quebra. Fusão é uma junção. Então, fissão quebrou, fusão juntou. Como assim, Guga? Vem cá. A fissão nuclear é a quebra do núcleo de um elemento radioativo. Pessoal, vê bem, imagine, eu tenho urânio, urânio é um elemento radioativo, tá certo? Aí num reator nuclear vem um nêutron acelerado. O nêutron bate nesse urânio, tum, como se fosse um jogo de boliche. Aí quebra o urânio sofre fissão. Dessa quebra, ele libera o bário, o criptônio, que são dois novos núcleos, né? E libera nêutrons. Esses três nêutrons, em média, vão quebrando urânios que estão ao seu redor. É por isso que a gente diz que a reação é uma reação em cadeia. O nêutron liberado vai quebrando urânios e toda vez que há essa quebra, produz bário, criptônio e mais nêutrons e uma quantidade enorme de energia. Pessoal, você já deve ter ouvido falar no processo de fissão nuclear, e, por exemplo, é o que a gente usa para bomba atômica, para energia nuclear, que vai se usar na rede de casa. Então, quando a gente fala disso, tem-se o urânio. O urânio tem o urânio que sofre fissão, que é o urânio físsil ou fissionável, que é aquele que tem o número de massa 235, e tem o urânio não fissionável, que é o 238. Para que o urânio fique cada vez mais físsil, mais fissionável, que sirva para sofrer fissão, usa-se o enriquecimento de urânio através de centrífugas. Olha, até 5% de enriquecimento de urânio gera-se energia. 20% é para obter para medicina. Se quiser fazer uma bomba atômica, aí é de 90% de urânio enriquecido para cima. Isso é uma tecnologia muito elevada. Então, pessoal, cuidado, tá? Quando a gente falar de efeitos da radiação, a radiação sempre vai depender da intensidade da radiação, vai depender da distância que a gente está da fonte radioativa e do tempo de exposição
a essa radiação. Então, na fissão nuclear, o que é que acontece? Você tem a quebra do núcleo através de um nêutron, do núcleo de um elemento radioativo, se transformando em outros elementos, liberando nêutrons em uma quantidade imensa de energia. É a bomba atômica, é o reator nuclear. Esse é o processo que a gente conhece. Outro detalhe importantíssimo, pessoal. Lembre-se, o que faz a reação ser em cadeia não é a energia liberada, são os nêutrons liberados na fissão. É ele que vai quebrando os nêutrons vizinhos e vão, o que, pessoal? Fazendo com que a reação vá sempre se propagando. Então, na fissão, núcleos maiores se transformando em núcleos menores. Por isso que o nome é fissão. Olha aqui, então lá vem o elemento, tá lá, urânio bonitinho, o nêutron bate e quebra ele, vai se transformando em outros elementos, bário e criptônio, e mais nêutrons, 2 ou 3, que vão quebrando os elementos vizinhos. É um processo, pessoal, extremamente energético. A fissão é a quebra de um núcleo maior em núcleos menores, tá certo? Lembrando que libera uma quantidade fenomenal de energia. Olha aqui, uma bomba atômica é um processo de fissão. Olha aí a fissão mostrando. Então imagina, um primeiro nêutron gera 3, não é? Aí esses 3 batem, já geram quantos? 3, 6, 9. E assim vai aumentando em progressão geométrica, pessoal. É uma reação muito, muito, muito difícil de controlar. Uma reação em cadeia. Olha, aqui é um gerador, tá? De um reator nuclear. Para eu explicar a você que se, por exemplo, você tiver energia gerada por uma usina nuclear, obviamente a energia que chega em casa não é energia radioativa, né? Senão não estaríamos bem. O que é que acontece? Você tem aqui, pessoal, um reator onde está acontecendo a fissão do urânio. E a água bate na parede desse reator. A água não tem contato com o elemento radioativo, não, tá? A água só bate na parede do reator. Quando a água bate na parede do reator, está tão quente a reação de fissão dentro do reator, está tão quente que a água evapora. Essa água, quando evapora, ela gira a turbina. Quando gira a turbina, aí agora produz energia que é jogada na rede. Então a reação nuclear, ela serve para fazer o quê? Para fazer com que a água evapore, girando as turbinas, produzindo a energia. Tá certo? Então, pessoal, esse é o processo de obtenção de energia a partir da fissão. Lembrando que a água volta para o lago, volta para o rio ou volta para o mar. Por isso que uma usina nuclear é sempre próxima de uma região onde tem água. E essa água, quando volta, pessoal, ela volta um pouco mais quente. Os ambientalistas dizem que isso faz muito ou bastante, né, mal ao meio ambiente, ao ecossistema. Lembre-se, pessoal, que se sair fumacinha do reator, essa fumaça que sai da chaminé é água, porque a energia nuclear é energia limpa, ela não produz gases do efeito estufa. Energia limpa, o conceito de energia limpa é aquela que não produz gases do efeito estufa. Olha aqui, ó, a usina nuclear sempre é próxima a uma região que tem água. Legal? Aí aqui a gente tem algumas notícias, né? As notícias, por exemplo, a Veja, quando fala da crise dos mísseis de Cuba, né? Aí, ó, Khrushchev, na época, o supremo do governo soviético, a antiga União Soviética, que hoje, né, se desmembrou, principalmente em Rússia. Então você tem ali, eles colocaram mísseis nucleares em Cuba, bem pertinho ali dos Estados Unidos, e os Estados Unidos estressou, viu? Hoje em dia tem uma briga serena, né, mas sempre constante entre Estados Unidos e Irã. O Irã querendo construir uma bomba nuclear e os Estados Unidos com seus interesses ali naquela região está regulando, né, fazendo com que eles tenham embargos comerciais, mas o Irã está aí devagarinho fazendo, tendo aí querendo o direito de fazer a sua bomba nuclear. Outro detalhe, pessoal, são países que têm bomba atômica, tá? Estados Unidos, não são muitos não, viu? Estados Unidos, Grã-Bretanha,
França, Rússia e China, esse grupo aqui, né? Depois tem Israel, Paquistão, Índia e Coreia do Norte. E aí, pessoal, tem uma máxima, né? Quem tem bomba atômica, tá, meu amigo, ninguém mexe com um país que tem bomba atômica. Tá ali, ó. Ninguém mexe com quem tem uma bomba atômica. Por quê? Razões óbvias, né? Bomba atômica, pessoal, não é bomba de guerra, tá? É bomba para não ter guerra. É o cara que diz assim, ó, tem uma bomba atômica, vem cá. A outro vou nada, porque eu também tenho. Então ninguém quer jogar uma bomba atômica, porque se eu jogar em você, você joga em mim. E todo mundo perde. Então, pessoal, esses países aí, eles se defendem de uma maneira ou de outra na política, na geopolítica mundial, né? Através também dos seus armamentos. Um caso clássico é a Coreia do Norte, né? Coreia do Norte, país super fechado, de muito, se não fosse um país que tivesse o armamento, muito provavelmente já tinha tido uma intervenção, né? Outro caso clássico também é ali na parte do Oriente Médio, onde tem Israel, né? Israel sendo sempre um país muito apoiado pelos Estados Unidos, tem bomba atômica e não deixa que ninguém muito próximo a ele tenha. É o caso, por exemplo, do Irã. Pessoal, agora olha bem que coisa interessante. Se a bomba atômica, todo mundo já sabe a quantidade de energia que libera, né? O risco que é absurdamente grande. Se a bomba atômica já é uma quantidade de energia enorme, fissão nuclear, bomba atômica, imagine a fusão nuclear. A fusão nuclear é um processo de junção de núcleos, união de núcleos. Núcleos bem pequenininhos, trítio com o hidrogênio comum, deutério com trítio, e aí, pessoal, formando hélio e liberando uma quantidade de energia gigantesca, bomba de hidrogênio. Pessoal, a fusão nuclear libera muito mais energia que a fissão, mas muito mais mesmo, tá? E aí, pessoal, só para tu ter uma ideia, para iniciar uma fusão nuclear, precisa-se de uma temperatura inicial de 10 a 7 graus Celsius. Sabe como é que se consegue iniciar uma fusão nuclear? Para iniciar uma fusão nuclear, se explode uma bomba atômica. A energia liberada pela bomba atômica funciona como energia para ativar a fusão nuclear. Então, na fusão nuclear, núcleos menores se transformam em núcleos maiores com uma quantidade de energia gigantesca. A bomba atômica, pessoal, ela funciona como, entre aspas, tá? Espoleta da bomba de hidrogênio. Obviamente, nunca se lançou uma bomba de hidrogênio em guerra, né? As bombas de Hiroshima e Nagasaki, lançadas pelos Estados Unidos, foram bombas atômicas, bombas de fissão. Bomba de fusão, nada, né? Só em treinamento. Então, ó, a bomba de hidrogênio, ela, ó, tem um poder de destruição de 700 vezes maior do que a bomba liberada em Hiroshima. Então, pessoal, é uma coisa absurdamente grande. Outro detalhe a gente está vivendo aqui, pessoal, é Chernobyl. Por exemplo, Chernobyl é na Ucrânia. A Ucrânia que entrou em guerra com a Rússia agora em 2022. E olha bem, pessoal, Chernobyl foi um acidente que aconteceu na época da União Soviética, quando a Ucrânia pertencia às uniões das repúblicas socialistas soviéticas. E aí foi um erro, tá certo? Absurdamente primário, se pensar bem. E o que é que aconteceu? O reator explodiu. Pessoal, o reator ficou aberto, tá? Tentativas foram feitas assim, absurdamente enormes para que esse reator fosse fechado e nada conseguiu se fazer. A única saída foi a construção de um sarcófago, ou seja, um edifício em cima da cratera onde tem lá o elemento radioativo queimando e vai queimar por muitos e muitos anos. Como aquela região é uma região onde o clima é hostil, né? Então o sarcófago começou a vazar um pouco. Então construíram um novo sarcófago, um sarcófago em cima do sarcófago, há pouco tempo agora. Então é uma saída, porque não tem como, se está liberando energia, vai ficar ali. E aí, durante a guerra
entre Ucrânia e Rússia, ficou-se com muito medo, porque a Rússia entrou na região de Chernobyl, né? Aqui, pessoal, aconteceu também um acidente, por culpa aí, não foi de nenhum erro humano, foi uma questão realmente de ter tido um tsunami no Japão, né? E um reator nuclear, a água contaminou-se no reator. Fukushima, no Japão, tá? Também foi um acidente considerado. E olha bem, pessoal, deixa agora eu falar com você aqui. O Brasil também tem um acidente nuclear. Exatamente. O Brasil tem o maior acidente nuclear urbano. O que é que aconteceu? Uma clínica médica que foi abandonou uma bomba de raio-x. Raio-x não é radioatividade, mas para se produzir raio-x, na bomba se tem um elemento césio, que é um elemento radioativo. E se abandonou lá, abandonou. Aí um pessoal catador de lixo achou aquela bomba ali cheia de metal, disseram, opa, vamos vender esse metal no ferro velho. Só que eles abriram, né? Eles abriram a bomba para vender por partes e ganhar mais. Pessoal. Quando eles abriram, eles acharam pó azul, que eles não sabiam que era. E ficaram maravilhados com aquele pó, pessoal. Sabe o que é que aconteceu? Eles deram para os amigos, fizeram como se fosse, porque ele brilha no escuro, né? O elemento radioativo, ele tem essa beleza de emitir luz própria. Então, o que é que aconteceu? Pessoas tiveram contato direto, ficaram, poxa, o Estado não conseguia identificar logo, foi um problema seríssimo, morreu uma criança rapidamente. Olha, uma região que era do ferro velho foi toda derrubada. Tiraram a areia até do chão, tudo ficou contaminado, porque contamina tudo. Tudo vira radiação, tá? Tudo vira radioativo, né, em contato com o elemento radioativo. E aí foi o maior acidente nuclear que você possa imaginar, urbano, em 1987, em Goiânia, Goiás, tá certo? Mas vê, pessoal, a radioatividade não é só uma coisa ruim, não, tá? A radioatividade, pelo contrário, ela é muito utilizada, por exemplo, na medicina. Hoje em dia, na medicina, existem exames e mais exames que se usa a radioatividade, né? A tomografia, o PET, e por aí vai. Você vai ter também tratamento, medicamentos. A medicina, ela é muito mais desenvolvida a partir da radioatividade. Tanto é que existe a medicina nuclear, é uma especialidade médica, tá certo? Que usa quantidades seguras, tá bom? De radioatividade e faz com que a pessoa hoje em dia tenha muitas e muitas vantagens no tratamento. Existem várias doenças que o tratamento é feito através de quê? Da radioatividade. Uma das mais conhecidas é a quimioterapia, ou também a outra mais conhecida é a radioterapia. A quimioterapia, pessoal, é um tratamento que usa medicamentos. E esse medicamento visa o quê? Destruir as células doentes que estão formando um tumor. Os medicamentos se misturam com o sangue. Ele é injetado na pessoa e são levados a todo o organismo. Ou seja, é sistêmico, é todo o sistema. Ele destrói as células doentes, que estão mais fracas, né? Mas também, pessoal, se espalham pelo corpo. Então, deixa a pessoa bastante debilitada. A radioterapia já é um tratamento pontual. É um tratamento na qual se utiliza a radiação para destruir o tumor, queimando o tumor, entre aspas, tá? Então, a aplicação, pessoal, visa diminuir o tamanho daquele tumor, aliviar a pressão, reduz a hemorragia, dores e outros sintomas, né? Então, enquanto a quimioterapia ela é sistêmica, a radioterapia ela é mais pontual, mas todas as duas visam o quê? Visam a destruição de células doentes, geralmente pessoas com câncer, não é? E aí, pessoal, lembre-se que é uma utilização bastante positiva da medicina,
bastante positiva, levando vários pacientes a, hoje em dia, ficarem curados. Então, para cada local que você vai, quando médico, a tratar um tumor, você vai ter um determinado elemento radioativo. O cromo tem imagem do baço, o volume das hemácias. Por exemplo, o tálio vai ter detecção de obstruções de artérias coronárias. O sódio, lesões vasculares. Gálio, diagnóstico de tumores. Então, pessoal, na medicina, você vai ter sempre na radioatividade vantagens e desvantagens, tá? A desvantagem é a agressividade do tratamento. A pessoa perde cabelo, a pele seca, algumas pessoas perdem o gosto, ficam sem saliva, tá? Porque são as primeiras células a serem atacadas, são as células que se multiplicam mais rapidamente e também morrem mais rapidamente. Mas também tem um lado positivo, que é diminuir o tumor, levar a pessoa à cura. Na parte também da agricultura, a gente também usa a radioatividade, a irradiação de alimentos. Veja, os alimentos irradiados, pessoal, por favor, o alimento irradiado visa matar micro-organismos. Com isso, por exemplo, aquela fruta que apodrecia com mais facilidade, demora muito mais. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo, não de uma fruta, mas aqui, alho. Alho, a vida útil dele é 4 meses. Se for irradiado, é 10. Arroz é de 1 ano. Se for irradiado, passa para 3 anos. Banana, olha aí, 15 dias. Se for irradiado, 45 dias. Isso é uma vantagem muito grande. Isso aqui é o símbolo do alimento irradiado, tá? É a radura que se chama. Pessoal, vê bem. Presta bem atenção. Alimento irradiado não é radioativo. Ah, vou comer uma banana irradiada. Meu Deus, estou comendo um alimento radioativo. Tá, não. A irradiação de alimentos não torna o alimento radioativo. Post-itzinho aí, tá? Não há contato com a fonte de radiação. Só teria o alimento sendo radioativo se ele tivesse contato. Na verdade, ele ganha ali, entre aspas, um banho de radiação que visa, nessas pequenas doses, matar micro-organismos, reduzir a velocidade de amadurecimento, tá? Não permitir o brotamento. Mas, por favor, não esqueça, alimento irradiado não é radioativo. Por exemplo, se eu estou aqui com a batata Ruffles, aí tem lá, o que é que ela tem a ver com a radioatividade? Exatamente essa. Essa batata foi uma batata irradiada para evitar que ela criasse brotamento, para evitar que ela apodrecesse antes do tempo. Então, os alimentos irradiados não são radioativos. Quando você for ao supermercado agora, olha a quantidade de materiais que tem a radura. Você vai ver, pessoal, você vai ficar impressionado. Tem muito mais do que a gente imagina, tá? Na carne, vai ter em verdura, vai ter em fruta, vai ter em vários e vários vegetais também. Dá uma olhadinha, você vai olhar e vai dizer, meu Deus do céu, mas é uma prática que não faz mal, tá? E para a gente terminar, o lixo nuclear. Mas, Guga, tu não dissesse que radioatividade não era energia limpa? Sim, pessoal, a energia limpa é aquela que não produz gases do efeito estufa. Então, ela é energia limpa. Ela não produz CO2, desculpa, CH4, nada disso. Lixo nuclear são os rejeitos das usinas nucleares, dos hospitais, de tudo que teve contato com radioatividade. E olha, os rejeitos das usinas nucleares, eles são colocados em recipientes especiais. Jamais podem ser descartados no meio ambiente. Ah, então coloca no fundo do mar. Nem pensar. Coloca, então, deixa eu pensar. Coloca no lixão. Nem pensar. Tem que ter um local onde se coloque o lixo nuclear e deixe ele lá. Porque ele tem uma meia-vida, lembra? Ele vai demorar anos e anos para desintegrar. Então, eles devem permanecer confinados entre 50 e 300 anos, tá? Até que a radiação se torne totalmente inoperante. Então, pessoal, o lixo nuclear, ele deve ser guardado porque ele tem atividade, tá certo? Ele tem atividade radioativa.
Então, aqui, os Estados Unidos tem um depósito de lixo nuclear, que é uma cadeia de montanhas, é a Yucca Mountain, tá? Esse fabuloso, como eles colocam, depósito nuclear, resistirá 10 mil anos. Vários países têm seus depósitos nucleares. E agora, só para a gente terminar, vamos falar de carbono 14. Pessoal, carbono 14, o que é isso? Todo mundo já viu, né? Acha-se um paninho, esse paninho daqui a 50 mil anos, e vão dizer, oh, o paninho, vamos ver quanto tempo ele tem. Vê que coisa interessante, pessoal. Tudo que teve vida tem carbono 14, teve carbono 14. E como é que é formado esse carbono 14? A radiação na alta atmosfera, tá, se choca com os nêutrons, eletrificando o nêutron, assim, o nêutron fica virado. Aí esse nêutron bate no nitrogênio. O nitrogênio se transforma em carbono radioativo, que é o carbono 14. Esse carbono radioativo se junta com o oxigênio, formando o CO2. E o CO2 é radioativo, porque o carbono sendo radioativo, tudo que ele pertencer fica radioativo. Então, parte do CO2 é radioativo. E é o que, pessoal? Absorvido pelas plantas, exatamente, na fotossíntese. Aí a gente come a planta ou come um animal que come a planta. E esse também vai para o nosso organismo. Durante a vida, a quantidade de carbono 14 no nosso corpo é constante. Então, aqui, ó, o nitrogênio na alta atmosfera é chocado pelo nêutron, se transforma em carbono 14 e libera um próton. Aí esse carbono 14 se junta com CO2, O2 forma o CO2. Esse CO2 vai ser absorvido pelas plantas e a gente vai absorver a planta, na verdade. Aí o que é que vai acontecer, pessoal? Quando a pessoa morre e não se alimenta mais, aí a quantidade de carbono 14 só diminui. E cada vez que ele se reduz à metade, é porque passou aproximadamente 5.600 anos. Aproximadamente isso. É o tempo de meia-vida. Então, basta a pessoa ver o quanto tem de carbono 14 para dizer, ó, tem 20% do que tinha, tem 25% do que tinha quando vivo. E aí consegue se calcular exatamente o tempo. Então, radioatividade é essa viagem maravilhosa que a gente fez. Espero que vocês tenham curtido, que é bem legal, né? Então, pessoal, ó, segue o canal, dá uma força, tá? Tá aí, ó. E baixa as questões, ó. E vamos embora. Tamo junto aqui, tá legal? Um beijão. Obrigado, pessoal. E até a próxima.